Jovem não gosta de estudar, jovem não sabe o que quer, jovem é egoísta. Todas essas afirmações não combinam com os entrevistados da nossa reportagem. Hoje nós vamos desmentir alguns mitos sobre eles. No Grande SP, um raio-x sobre os jovens paulistanos. A juventude ganhou tempo. Desde 2006, o Conselho Nacional da Juventude passou a considerar jovem os indivíduos entre 15 e 29 anos. A idade máxima de um jovem pela classificação anterior era de 24 anos. A extensão da juventude coincide com o aumento da população. No Brasil, o jovem representa quase 30%. 50 milhões de pessoas que fazem parte de um mesmo grupo, mas diferente nos detalhes. Daí a dificuldade de usar uma única palavra, o jovem, para falar de cada uma delas. Geralmente a juventude costuma ser taxada num rótulo só e misturada, né? Juventude como se fosse algo no singular, né? Então, acho que a maioria dos teóricos contemporâneos que estudam o jovem entende numa pluralidade, né? As juventudes. Inclusive, a questão da adolescência, por exemplo, ela é uma construção histórico-social. Nem sempre existiu a figura do adolescente, por exemplo. Então, a gente não pode dizer a adolescência brasileira ou a juventude. Nós temos múltiplas juventudes, múltiplas adolescências. Agora nós estamos em Franco da Rocha, a 45 quilômetros de São Paulo, para conhecer a história do Felipe Scalera. O Felipe usou os R$5 dados pelo avô para vender sorvete e ajudar a pagar uma aula de inglês. Hoje, com apenas 20 anos, ele é dono de 5 franquias dessa famosa rede de escolas. Vamos conhecer essa história? Felipe mostra com orgulho a escola que coordena desde os 16 anos, quando decidiu passar de aluno a proprietário. Eu não simplesmente ia lá estudar um segundo idioma. Eu prestava atenção em todos os procedimentos, desde lá da recepção até o jeito, o formato que o professor lecionava. E a escola passou a chamar bastante minha atenção com esses procedimentos bastante organizados, né? E aí foi que eu pensei, né? Eu queria ter uma franquia de idiomas. Hoje, dono de 5 escolas, ele está mais atento do que nunca. Da sala equipada, Felipe controla tudo o que acontece aqui. Além da dedicação, a criatividade do jovem empreendedor foi decisiva para o negócio dar certo. O sucesso inicial foi exatamente ao esforço feito, né? Então, tem gente que acha que é só porque é franquia, vai ser mais tranquilo, é só você colocar o dinheiro e não trabalhar, não. Tem toda uma questão de se esforçar na área comercial, na área da gestão pedagógica, para poder obter bons resultados. Em 2 meses, nós fizemos várias ações comerciais. Uma delas foi no centro, na principal praça da cidade. A gente montou um stand, dávamos aula demonstrativa com o nosso método lá, no caso eu mesmo, e nós íamos prospectando. E o sucesso foi bastante grande. Nós conseguimos só, por exemplo, dessa ação, 50 matrículas, né? 1/3 do número de alunos que eu iniciei a minha franquia. Foram 150 alunos. Toda história tem um preço. Hoje, aos 20 anos de idade, Felipe não tem tempo para nada. Eu pulei uma etapa, pulei uma fase que foi a minha adolescência, parte da minha adolescência. Então, eu acredito que não sou comum. Tenho aí uma parte que deixei passar para conquistar o que eu tenho hoje e tudo o que eu tenho aí pela frente. Talvez se eu não tivesse feito da forma que eu fiz, eu não obteria os resultados que você pode ver hoje, né? E não me arrependo não, porque sempre fui decidido em relação ao que eu queria. Então não tenho nenhum arrependimento. Para ele, este é só o começo. Nos planos do empresário está a abertura de outras 10 unidades nos próximos 8 anos. Você quer ficar milionário? Pretendo, estou trabalhando para isso. Jovem é preguiçoso? Felipe desmente isso. Eu acredito bastante nos jovens, porque eles têm um potencial enorme e que dá para ser desenvolvido mesmo com essas características da geração Y. A carreira acadêmica consome todo o tempo desta jovem professora de 24 anos.
Larissa se formou com 21 e hoje dá aulas de anatomia. Está terminando o mestrado e já tem um projeto pronto de doutorado. Dá tempo de fazer alguma coisa fora daqui? Bom, estudar. Cinema, mas não sobra muito tempo, né? Porque eu estou em fase de término de mestrado, montar aula. Eu gosto de estudar, então eu sinto uma necessidade de... No meu final de semana, que é o tempo que eu tenho para descansar, eu estudo. Então, minha mãe até brinca comigo. Ela fala, menina, sai um pouco, mas quando a gente gosta, não tem. Eu optei por dar prioridade para a minha carreira, para a minha profissão, antes de qualquer outra coisa. E estabeleci metas. Então, enquanto eu não alcançar todas essas metas, eu não vou parar e deixar de lado um pouquinho. Grande parte dos alunos de Larissa são mais velhos do que ela. Olha, a primeira vez que eu entrei em sala, eu vou ser sincera, eu tremi, porque a minha primeira turma, acho que tinha uma pessoa só na minha faixa etária. Ela não se considera uma exceção. Acredita que os jovens estão mudando de mentalidade e cada vez mais se preocupam com o futuro. Hoje, como docente, eu tenho uma outra visão, né? Até pouco tempo eu estava sentada na cadeira do aluno e você não consegue ter uma visão melhor do que eles pensam, o porquê que eles agem daquele jeito, porque você acha que todo mundo age da mesma forma. Que ideia que as pessoas mais velhas fazem sobre os jovens, que você, pela sua experiência como professor e também pela sua vivência e por ser jovem, você acha que não corresponde? Que o jovem não quer saber de nada. Que só quer saber de balada, que não quer saber de estudar, de coisa séria. Às vezes é falta de oportunidade mesmo, ou até mesmo falta de apoio em casa. Ela desmente qualquer clichê sobre o jovem no Brasil. No próximo bloco, uma entrevista com a Soninha Francini. Até lá! Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Para entender os jovens, é preciso saber se comunicar com eles. Atividade a que a jornalista e política Soninha Francini se dedica desde o início da carreira. Agora, o desafio é maior: fazer com que os jovens se interessem pela política. Será que eles não querem saber disso? Confirmo em parte. Contesto se disserem que é só o jovem que não gosta de política. A maioria da população não gosta de política. Mas tem um mito, assim, de que antigamente os jovens gostavam muito de política e depois, né, nos dias de hoje, deixaram de gostar. E eu acho que tem exagero das duas partes, assim. Antigamente, 40, 30 anos atrás, você tinha, assim, uma juventude bastante engajada nas grandes questões da política nacional, ou talvez a gente possa dizer na grande questão da política nacional, que era o combate à ditadura, né, a briga por democracia. Então você tinha ali, né, um contingente forte de estudantes, de universitários, tal. O que não quer dizer que toda a juventude era super politizada e engajada
Claro que não era, e que hoje são os jovens os que pegaram o bode da política. Um bode que, segundo Soninha, não tem a ver apenas com a proliferação da corrupção. Falta à política uma linguagem mais atraente e às escolas mais aulas sobre o assunto. A gente aprende na escola a ler a tabela periódica. Aquele código ali a gente decifra. Está aqui o berílio, o número atômico é 2, mas a gente não aprende como funciona o sistema político, a gente não aprende como funciona o sistema judiciário. Então, é como se assistir um esporte que você não reconhece as regras, você não sabe quantos tem de cada lado, onde é o gol, o que é que vale, o que é que não vale, é com o pé ou com a mão, sabe? Se o juiz errou, acertou. Então, política é um esporte desconhecido para a maioria das pessoas. Você olha, se interessa 5 minutos e muda de canal, entendeu? Soninha resolveu entender as regras do jogo participando dele. Aos 43 anos, ela sempre esteve envolvida na política, seja como militante e, mais recentemente, nos cargos de vereadora e subprefeita. Com a habilidade de quem enxerga o jovem em sua singularidade, ela desmente outros mitos. Hoje é muito mais comum que cada jovem seja muitas coisas diferentes. Cada vez menos você tem as tais das tribos, que é uma mania de grande imprensa, né? As tribos, então faz o quadrinho lá. Cabelo, figurino, a música que escuta, os lugares que frequenta. Então sim, você tem gente que só anda de preto e tem cabelo comprido e só escuta heavy metal. Tem. Mas isso não é representativo da população jovem, e a soma de 10 tribos diferentes não dá 1/10 da população total de jovens, entendeu? Então, hoje é muito mais comum você ter jovens falando de música, por exemplo, que costuma ser uma coisa que usam para identificar, né, o perfil de cada um. Mas você tem jovens que escutam hardcore e sertanejo universitário e também curtem um rap, dependendo do funk, sabe? Então isso não é a coisa mais importante do mundo, mas é exemplar de como as pessoas são cada vez mais misturadas, como elas convivem com coisas cada vez mais diferentes. Quais clichês sobre os jovens que você contestaria? Os jovens de hoje são apáticos, os jovens de hoje não se interessam por política, e só os jovens. Acho que os jovens de hoje estão perdidos, desorientados. Acho que essa é uma fase em que é compreensível que as pessoas se percam. Porque até uma certa idade, você não precisa escolher, né, os caminhos. Alguém já escolheu por você. A sociedade, de um modo geral, já determinou. Você entra no pré e sai no 3º ano do ensino médio. Para entender melhor esse jovem e saber como ele estará daqui a 10 anos, foi realizada em 2010 pela FIPE, Instituto de Pesquisas Econômicas, a pesquisa Jovem em 2020. O jovem ainda é aquele que é mais afetado por essas questões de segurança, de violência no meio urbano. Quer dizer, de fato, o jovem ainda é, mas a gente viu que no estado de São Paulo essas taxas estão caindo, então é uma coisa muito positiva mesmo. E o jovem será o primeiro a ser beneficiado com isso, porque ele será o menos afetado. Também a gente viu que, como melhorou a educação, também está melhorando essa questão de segurança, por exemplo, gravidez, né, a taxa de fecundidade. Então você está tendo uma qualidade de vida melhor. A pesquisa avaliou dados como educação, saúde e cultura. Na opinião de Fernanda, que avaliou os resultados, o item que mais chama a atenção é o comportamento em família. Que o jovem está ficando mais em casa, né? Quer dizer, acho que essa coisa de você prolongar a juventude, né? Que a gente chama que, né, começamos os jovens que até 24 anos, agora a gente considera jovem dos 15 aos 29 anos. Então, acho que tinha uma certa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma questão importante, e daí que ele teria que investir na educação, então ele fica mais na vida em família. Além do que, também tem um outro aspecto, ele não precisa casar para sair de casa, ele não precisa ter filho, ou mesmo, quer dizer, esses novos formatos familiares
Também permite que ele continue em casa, ele pode ser pai solteiro, ser mãe solteira, quer dizer, você tem outros arranjos familiares que fazem com que os jovens fiquem mais em casa, né? No próximo bloco, a história de um cineasta que aprendeu desde cedo a falar de amor. É daqui a pouco. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. O que será que os adultos pensam sobre os jovens? Eu acho o jovem um pouco displicente. Muito desenvolvidos, muito bons. O que é diferente no jovem de hoje da sua época? Da minha época eram mais arrecatados, né? Bem mais arrecatados. Os de hoje são mais, assim, tem mais desenvoltura. Uma juventude alegre, inteligente. Ai, tá tudo perdido. Por quê? Difícil. Muita desobediência, entendeu? Dá muito trabalho. O jovem de hoje está muito assim, imaturo, né? Ele não tem, assim, principalmente com criança, com velho, eles não têm uma delicadeza para lidar, assim, entendeu? E não leva nada a sério, tudo assim na brincadeira. Correndo atrás dos seus objetivos, estudando, fazendo faculdade. Eles têm mais acesso a informações que na minha época não tinha. Isso pode dar uma qualidade de vida melhor quando ele tem capacidade de absorver e usar isso. O jovem antigamente tinha jeito de mais responsabilidade, vamos dizer assim. Muito diferente, porque era tudo muito fechado, né? Não tinha liberdade que a gente tem hoje, acabava fazendo a mesma coisa, só que escondido. Então dá a impressão que hoje são todos completamente malucos, mas a realidade só mudou alguns, entre aspas, né, valores. Acho que parte a princípio da educação em casa. Os pais não dão a educação necessária para os filhos como antigamente. Eu vejo o jovem como alguém que está precisando de orientação dos pais hoje em dia. Na nossa época, os pais impunham limites, se preocupavam em instruir a gente quando a gente ia para uma festa, em acompanhar quem eram os nossos amigos, onde a gente ia acompanhar os nossos estudos, e a gente respeitava. A gente faz uma ideia errada de que esse jovem não respeita a autoridade, não respeita de jeito nenhum, não respeita as pessoas. É que a forma de respeito mudou. Antigamente, a gente chamava o pai e a mãe da gente de senhor e senhora. A gente pedia a bênção para os pais. E não é pelo fato da gente ter deixado de chamar o pai de senhor e senhora, de pedir a bênção, que a gente os respeita menos. A gente continua respeitando. É só os hábitos e costumes que mudaram. Então, o fato do jovem questionar seus pais, seus professores ou seus chefes não significa falta de respeito. Significa que eu posso questionar a autoridade, coisa que antes não era permitido. E esse jovem é individualista? Esse jovem é menos individualista do que a geração anterior, a geração X. Por quê? Porque ele trabalha muito em time. Ele compartilha as coisas, ele compartilha o conhecimento. O conhecimento não é mais de um
para todos. O conhecimento é de todos para todos. Não é mais a época da enciclopédia Delta La Russe ou a enciclopédia Barça, que um escrevia para todo mundo. Hoje todo mundo posta no YouTube, todo mundo participa de mídias sociais, é coletivo. E nesse sentido ele é menos individualista porque ele faz parte desse coletivo, ele se engaja no coletivo. E aí, cara, o que você está jogando aí? Um jogo aí. Jovens falando de jovens. Nos premiados curtas dirigidos por Daniel Ribeiro, o jovem é o protagonista. O que eu tenho vontade de fazer, assim, o que eu tento fazer é sempre retratar um jovem universal. Nesse sentido, de que qualquer pessoa pode se identificar com ele ali. Ele é específico em algumas coisas, quer dizer, cada personagem ele tem o seu drama, o seu problema, a sua questão que ele tem que superar. Só que, de certa forma, aquele jovem, eu queria que ele fosse reconhecível e que você pudesse identificar, assim, quem quer que fosse. Tanto todos os tipos de público, mais novo, mais velho. E pela reação que eu tenho das pessoas que assistem o filme, acontece um pouco isso, assim, de pegar esse... Porque os dramas, acho que nos dois filmes, tanto no Café com Leite quanto no Eu Não Quero Votar Sozinho, são dramas que qualquer um se identifica, assim, seja... sei lá, a perda, no caso é a perda de alguém de familiar, você ter as responsabilidades da sua vida, você ter que lidar com um relacionamento de continua, não continua, esses problemas são superáveis. Eu acho que esse tipo de questão é universal e qualquer pessoa se identifica. A descoberta do amor e da sexualidade, na visão de Daniel, é o ponto de contato entre qualquer jovem, de qualquer lugar do mundo. O amor é meio, nesse caso ali, é meio universal. Eu acho que é o que permite que todo mundo se identifique com aqueles personagens. Porque o amor ali, ele tá ali. A dificuldade, esse momento de descoberta, de você não saber se existe reciprocidade do seu sentimento. Assim, eu acho que todo mundo se identifica com isso. O olhar do jovem diretor ganhou fama entre o público e a crítica, que brindou o curta Café com Leite com o prêmio máximo para um filme estrangeiro, O Urso de Cristal, do Festival de Berlim em 2008. O Café com Leite tudo acelerou demais, assim, na minha vida, na minha carreira, assim, foi porque a gente estava ali, tinha acabado de terminar a faculdade quando eu fiz o curta, então era tudo muito, o que será que vai acontecer, essa questão de mercado, onde eu vou trabalhar. E aí, de repente, entrou em Berlim, ganhou o prêmio, aí tudo meio acelerou, assim. Então, aí acabou indo para um monte de outros festivais. E aí você começa a se acostumar com essas questões, assim. Tipo, vai pro festival, aí o mundo vai acelerando, assim. Você vai aprendendo mais rápido como as coisas funcionam. Mas, afinal, que outros mitos sobre os jovens a gente pode desfazer? Vamos falar com a nossa especialista no assunto. Daniela, o jovem é ansioso? Não sei se todo jovem é ansioso, né? Eu acho que existe um discurso do adulto, muitas vezes, de deslocar a ansiedade de uma época, né, para a figura do jovem. O jovem, às vezes, ele é depositário de muitas fantasias de uma época. Então, o jovem é perigoso, o jovem é criminoso, o jovem é audacioso, ele é ansioso, mas a gente vive numa época em que esses signos permeiam quase todos os atores sociais, né? Então, eu acho que o jovem pode ser ansioso, né, em nome do caldo social onde ele está imerso, né? Mas não sei se isso é uma característica só do jovem, acho que isso é uma característica do mercado. O jovem quer tudo para ontem? Eu acho que quem quer tudo para ontem é o mercado, antes de qualquer coisa, né? Então, isso pode acontecer com o jovem, isso pode acontecer com o adulto, até com o idoso também. O jovem é sempre feliz? É muito comum acreditar que o jovem é sempre feliz, né? Então, no mundo em que os signos da juventude são associados à felicidade, né? Saúde, beleza física, disposição, é muito comum associar, se imaginar que o jovem tem a obrigação de ser feliz, né? Então, o jovem não trabalha, então esse jovem só estuda e só namora, então ele tem que ser feliz. Muitas vezes ele perde o seu direito, por exemplo, de ter suas crises, né? Poxa, por que ele está reclamando? Ele tem tudo. Essa é uma frase comum, ele tem tudo, ninguém tem tudo, nunca.
Ah, mas disso eu tenho certeza. Todo jovem gosta de tecnologia. Eu trabalho com jovens há 10 anos. Eu tenho jovens que não acessam e-mail. Cada um de um jeito. Na cor do cabelo, no jeito de falar, de se vestir, de construir a própria vida. Ser jovem é, acima de tudo, descobrir sozinho um caminho particular. Seja qual for o mito que cultivamos sobre eles, correremos sempre o risco de nos surpreender.